Vivas no Evangelho de Marcos, e estamos no capítulo 12. Com a graça de Deus, nós estamos caminhando, para os capítulos finais do Evangelho de Marcos, e estamos aí no capítulo 12. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28, e agora pela manhã nós vamos até o versículo 34. Se Deus quiser. Então, Marcos 12, 28 ao 34. Já são mais de 50 pregações no Evangelho de Marcos. Se você perdeu alguma das mensagens, você pode ir no canal da nossa igreja. Tem lá a playlist com todas as mensagens, desde a primeira até a que nós ministramos quarta-feira. E também tem outras séries, como a série de Filipenses, de Tito, a série de Cantares, que eu estarei terminando hoje à tarde, concluindo a série, está também no canal da nossa igreja, e você é convidado a dar uma passadinha lá e compartilhar as mensagens. Também nós já estamos colocando no Spotify, Giovana? Já tem a série lá de Cantares, já tem de Filipenses, está colocando, e também a de Tito já está também nessa plataforma digital. Então, diz assim a palavra do Senhor, Marcos 12, 28 ao 34. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Curva a sua fronte, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta-palavra e fale ao nosso coração. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, carentes da iluminação, da direção do teu Espírito Santo, para que assim nós venhamos compreender esse texto, apreender esse texto nos nossos corações e aplicar nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, com o teu povo que está reunido aqui e aqueles que estão em casa. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar esse texto, Marcos 12, 28 ao 34. O contexto nós já colocamos várias vezes para os irmãos, já que nós estamos expondo assim, de forma lecto-contínua, o texto. Então, sempre nós estamos chamando a atenção para o contexto. O contexto da passagem que nós acabamos de ler é exatamente Jesus no templo, ensinando, Jesus fazendo a obra ali no templo,
naquele período em que está acontecendo a festa da Páscoa, os judeus estão todos voltados ali para aquela cerimônia, estão vindo para o templo oferecer seus sacrifícios. Era um período em que a população lá em Jerusalém quintuplicava, e não só os judeus, mas os romanos, o exército romano era também, o número crescia muito ali na região, porque eles tinham medo de qualquer insurreição, de qualquer manifestação dos judeus nesse período. E Jesus está ali ensinando no templo. Ele havia purificado o templo, havia expulsado os cambistas, aqueles que estavam fazendo do templo uma casa de comércio. E isso mexeu com a liderança do templo. Os sacerdotes, os saduceus, os líderes judaicos, eles estavam insatisfeitos com a presença de Jesus ali, porque não só ele estava chamando a atenção, ele estava fazendo seguidores, mas ele estava expondo a hipocrisia do povo ali, da liderança religiosa, do Sinédrio de Israel. E eles usam várias estratégias para expor Jesus ao ridículo, à desonra. Eles levantam questionamentos para Jesus diante do povo, a partir de grupos enviados por eles, pelo Sinédrio, para expor Jesus à desonra. Então nós vimos aqui as perguntas que eram feitas, perguntas capciosas, perguntas que tinham o propósito de colocar Jesus contra a parede e expor Jesus. Então ele diz: olha, é lícito pagar tributo a César? E eles disseram: agora a gente pega ele, porque se ele disser que os judeus vão se revoltar. Se ele disser que não é lícito, os romanos que estão aqui vão pegá-lo. E aí Jesus dá aquela resposta muito sábia, que você sabe muito bem, nós vimos, quando ele pede uma moeda e ele diz: de quem é essa imagem, de quem é essa efígie, essa inscrição? É de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles perguntam com que autoridade Jesus estava ensinando no templo, quem deu a ele aquela autoridade. E aí Jesus diz: eu também tenho uma pergunta para vocês. João, quando batizava, o batismo de João, o ministério de João, a pregação, era de Deus ou dos homens? Em outras palavras, quem deu autoridade para João pregar? Foi o Sinédrio? Foi um rabino? Foi um concílio eclesiástico? Não. Quem deu autoridade para João pregar foi Deus. Então eles pensaram: se nós dissermos que era de Deus, ele vai dizer: então por que vocês não creram? Se nós dissermos dos homens, a multidão que está aqui, ela também respeitava João, e a gente vai ficar em maus lençóis. Não sabemos. Jesus também: eu não digo a vocês com que autoridade eu faço estas coisas. E a outra pergunta capciosa foi sobre a questão do casamento, da lei do levirato. Uma pergunta política não resolveu. Uma pergunta mais, diríamos assim, eclesiástica não resolveu, que era a de João. Eles vão fazer uma pergunta bem teológica. Senhor, eles eram mestres, agora são os escribas e os fariseus. Eles dizem: olha, lembra da lei do levirato lá em Deuteronômio 25? O que era a lei do levirato? Se um homem casava com uma mulher e ele morria sem deixar filhos, então, se o irmão dele, se eles pertenciam à mesma tribo, o mesmo clã, a mesma tribo de Israel, o irmão deveria casar com a viúva para suscitar descendência ao outro. Essa lei tinha como objetivo proteger os bens, proteger a tribo, o clã, a família, e fazer com que aquela família tenha descendentes. Não permitir que a viúva casasse com pessoas de outra tribo, porque assim eles poderiam vir tomar os bens, e aquela tribo ali poderia chegar até a se extinguir por causa disso. Então essa era a lei. Era uma lei voltada para uma questão social, uma questão ali das tribos de Israel. Só que eles pegam essa lei e eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, em vida após a morte, não acreditavam em nada de sobrenatural, apesar de serem sacerdotes. Eles eram teólogos liberais.
eles chegam para Jesus e dizem: olha, já que o senhor acredita na ressurreição, então diz para a gente aí o que vai acontecer, porque a lei do levirato diz que se um homem morrer sem deixar descendente, a viúva casa com o irmão dele e suscita descendência. Mas entre nós, teve uma mulher que casou com 7 irmãos. Todos morreram sem deixar descendência. Na ressurreição, na outra vida, de quem ela vai ser esposa? Então eles achavam que estava pegando Jesus numa pergunta teológica que ele não teria saída. E Jesus diz: porventura o erro de vocês não está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque na ressurreição nem se casa, nem se dá em casamento, mas serão como os anjos dos céus. E aí Jesus começa a expor o erro daqueles homens. Eles não acreditavam no poder de Deus, porque eles não acreditavam na ressurreição, e eles não acreditavam na própria Escritura. Eles erravam a interpretação da Escritura, porque aquela lei ali não tinha nada a ver com céu, com inferno, com vida após a morte. E Jesus ainda diz assim: vocês que conhecem tanto Deuteronômio, vocês não lembram que o Senhor, Ele é o Deus de vivos e não de mortos? Existem mortos para nós, para Deus não. Existem mortos para essa dimensão aqui que nós vivemos, para Deus não, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E quando Ele disse isso para Moisés, já fazia muitos anos que Abraão, Isaque e Jacó tinham morrido, e mesmo assim Ele não disse assim: eu fui, eu serei. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí ele diz: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, para Deus não existe mortos, existe para mim e você. Para Deus não. Eles estão tão vivos como qualquer um de nós. Então Jesus expõe o erro deles. E nesse contexto de discussões, de perguntas capciosas, perguntas que têm um viés político, eclesiástico, teológico, um escriba, que é o texto que nós acabamos de ler, Mateus vai colocar, e o texto de Lucas também, dá-nos a ideia de que esse homem é um representante daqueles grupos. Talvez ele tenha sido enviado por aqueles grupos. Ele pertence a eles, ele é um escriba. Mas ele ficou impressionado com as respostas de Jesus, com aquilo que Jesus estava colocando diante da multidão e para a liderança de Israel. Ele ficou impressionado, e o texto que nós acabamos de ler deixa isso muito claro aqui, logo no verso 28. Olha como é que diz: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe. O que aconteceu? Esse escriba está junto com os outros. Ele também é um enviado do Sinédrio. Ou a gente pode conjecturar que ele fazia parte daquela comitiva lá, enviada do Sinédrio. Ele é um estudioso da lei. E ele provavelmente estava ali também para pegar Jesus numa palavra, no contrapé, num erro. Mas à medida que ele foi ouvindo Jesus e que ele foi vendo as respostas que Jesus estava dando, algo aconteceu com ele. Ele viu que a maneira que Jesus lia e interpretava a Bíblia era diferente dos seus companheiros. E ele foi tocado por aquela forma de Jesus expor a palavra. Então ele viu que Jesus havia respondido bem, que Jesus demonstrou o conhecimento correto da lei, que Jesus estava expondo a lei no seu sentido original, primário, o texto dentro do seu contexto, não estava deturpando a lei. Então esse escriba, que é um grande estudioso da lei, os escribas eram os especialistas na lei, eram aqueles que copiavam o texto, que lidavam com o texto no dia a dia, então eles tinham a lei decorada. Ele vai chegar diante de Jesus, tocado por aquela circunstância, e ele vai fazer uma pergunta para Jesus. A primeira coisa que chama a nossa atenção aqui, meus irmãos, é exatamente isso. Como é importante nós estarmos diante da palavra de Deus, quando ela é pregada da forma correta.
Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela vai produzir algo. Ela vai mexer com as pessoas que estão ali. Antônio Vieira, no seu sermão da 60ª, que é uma exposição da parábola do semeador, ele diz que a palavra de Deus é tão poderosa que, mesmo entre os espinhos, mesmo sendo jogada onde tem pedra, mesmo nos corações mais difíceis, ela produz fruto. Ela consegue produzir fruto, porque ela é poderosa, ela é a palavra de Deus. Então, aqui, esse homem, como eu disse, mesmo no meio daquele contexto, daquele grupo, ele vai sentir o impacto da palavra de Deus. Muito embora, no final do texto, vai deixar aqui uma dúvida para nós se ele é alguém salvo ou não. Mas ele sentiu o impacto da palavra de Deus. Por quê? Porque era a verdadeira palavra de Deus que estava sendo pregada por Jesus. Então ele chega com uma pergunta. E a pergunta dele, meus irmãos, ela é mais atual do que você imagina. A pergunta desse escriba, ela é relevante para mim e você hoje aqui, para nós. E a pergunta desse escriba, ela vai expor o que é a verdadeira religião. Ela vai colocar para nós o que é ser um crente, o que é servir a Deus e como nós devemos servir a Deus. A pergunta dele é: qual é o principal dos mandamentos? Ele olhou para Jesus, ele reconheceu que Jesus era um mestre da lei, que Jesus conhecia a lei pela forma como ele respondeu às perguntas dos sacerdotes, dos fariseus, dos próprios escribas, que eram os seus companheiros, e ele diz: eu preciso lhe fazer uma pergunta. Qual é o principal dos mandamentos? E diferente das perguntas anteriores, que eram perguntas capciosas, que eram perguntas que tinham o propósito de expor Jesus, que tinham o propósito de pegar Jesus em algum erro para acusá-lo, para prendê-lo, para matá-lo. A pergunta desse homem aqui, a grande maioria dos exegetas, seja católico, seja protestante, entendem que a pergunta desse homem aqui, ela é uma pergunta honesta, sincera. Ele não está criando armadilha como os anteriores. Ele não está querendo expor Jesus. Ele está fazendo uma pergunta honesta, fruto da reflexão no seu coração, enquanto ele estava vendo toda aquela cena no templo. Então, é uma pergunta honesta, sincera. Ele quer saber do Senhor qual o maior ou qual o principal dos mandamentos. Por que ele está perguntando isso, meus irmãos? Talvez você diga assim: mas pastor, ele não conhecia os 10 mandamentos? Só tem 10. Então, será que tem um maior do que o outro? Talvez o primeiro mandamento, o segundo, como algumas seitas colocam aí, o 4º mandamento. Qual o principal mandamento? Se você não entender o contexto da época, você não vai entender a pergunta desse homem. Por quê? Primeiro, ele é um escriba. O que era um escriba? Um especialista na lei. Alguém que conhecia a lei. Alguém que vivia constantemente lendo, refletindo, estudando a lei de Deus, o Pentateuco. Mas não só a lei escrita em si, mas as tradições dos anciãos, dos pais, a interpretação da lei que era dada pelos rabinos. E quando a gente estuda o contexto judaico da época, principalmente relacionado aqui aos escribas e fariseus, nós vemos que quando eles estão pensando em mandamentos, meus irmãos, eles não estão pensando pura e simplesmente nos 10 mandamentos. A lei no Antigo Testamento, ela tinha um sentido tríplice. Você tem a lei moral, você tem a lei civil e você tem a lei religiosa ou cerimonial. A lei moral, ela está compreendida nos 10 mandamentos. A lei civil era toda aquela lei que regia a nação de Israel.
E a lei cerimonial eram aquelas leis que regiam o culto, a liturgia, a maneira como se apresentavam os sacrifícios. E quando você tem essas três perspectivas da lei, e você vai olhar os mandamentos que estão nesses três estágios da lei, você vai ver que não era só 10 mandamentos. Um judeu, ele era conclamado a cumprir não 10 mandamentos, mas no mínimo 613 mandamentos. Quando você juntava os 10 mandamentos de Êxodo 20, você juntava a lei civil e a lei cerimonial, quando juntava os mandamentos, dava 613 mandamentos. Então, um judeu, e principalmente um homem como esse aqui, que é um escriba, que é um estudioso da lei, ele vivia constantemente estudando esses mandamentos e procurando cumprir, procurando viver à luz desses mandamentos, porque no contexto dele você era salvo pelo cumprimento da lei. E Paulo vai colocar isso, que pela lei ninguém será salvo, porque ninguém consegue cumprir a lei. A gente não consegue cumprir os 10 mandamentos, jamais, e muito menos a lei civil e a lei cerimonial de Israel, jamais conseguiria. 613 mandamentos. Desses 613, 365 mandamentos eram negativos. Não, não e não. Para cada dia do ano tinha um não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. 365. 248 era positivo. Então, esse homem, quando chega para Jesus dizendo assim, qual é o principal dos mandamentos? O que está na cabeça dele são esses 613. O decálogo, a lei civil e a lei cerimonial. Que na cabeça do judeu era uma coisa só. Não há diferença. Senhor, para que eu seja salvo, já que eu não estou conseguindo cumprir os 613, quando eu olho para a lista eu não consigo cumprir e ninguém consegue, então me diga, pelo menos, já que eu vi que o Senhor respondeu muito bem as perguntas anteriores aí, o Senhor respondeu os sacerdotes, os fariseus, respondeu aos intérpretes da lei, diga para mim qual é o principal ou maior dos mandamentos. Como eu disse, a pergunta dele é sincera. Ele é um judeu que acredita que a salvação é pela guarda da lei, é pela guarda dos mandamentos, mas para não correr o risco de perder a salvação, de não ser salvo, ele quer saber qual aquele mandamento que não pode deixar de ser praticado. Está entendendo a relevância da pergunta? A importância da pergunta? Senhor, qual é o mandamento que eu não posso esquecer de forma alguma? Desses 613, qual é aquele que jamais, jamais, jamais eu posso esquecer? É esse o ponto da pergunta dele. Infelizmente, meus irmãos, essa religião de obras, de mandamentos, ela ainda está mais viva do que a gente imagina. Porque ainda hoje, a grande pergunta das pessoas é, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que cumprir? Pastor, agora eu sou crente em Jesus, como é que deve ser minha vida? Como é que eu devo me vestir? Que lugar eu devo frequentar? O que eu devo fazer? O que eu devo assistir? É sempre o que eu posso fazer para ser salvo. Ainda hoje nós vivemos esse contexto de uma religião por obras, por guarda de leis, de mandamentos, de preceitos de homens. E não é à toa que ainda hoje a religião cria regras e mais regras e as pessoas se submetem. As pessoas se colocam sob julgo muito facilmente. Ontem eu estava vendo um vídeo que me mandaram de um pastor assembleano, presidente aí de um estado, ele baixando uma norma, que é uma norma antiga da Assembleia de Deus, mas que como os tempos estão mudando e as pessoas estão
quebrando algumas regras, né, da Assembleia, esse pastor estava nervoso. E aí ele baixou um decreto, proibido barba, proibido as mulheres usarem calça comprida, brinco, e não sei o quê, não sei o quê. E ele baixou o decreto. E as pessoas veem isso e acham que vão ser salvas por quê? Porque tirou a barba, porque usa paletó e gravata, porque as mulheres não usam calça comprida, porque não corta o cabelo, porque não faz isso, não faz aquilo. Porque estão cumprindo mandamentos para ser mais santo, para chegar mais perto de Deus, para viver uma vida mais pura diante de Deus. Então diz assim, olha, eu tenho que fazer isso aqui porque eu quero ir para o céu. Mas nós não vamos para o céu porque nós cumprimos alguma coisa, fazemos alguma coisa. Porque se a salvação fosse pelos mandamentos, não precisava Jesus ter vindo. Jesus veio exatamente porque o homem não cumpre a lei, não consegue cumprir a lei. Até porque a lei, os mandamentos, nunca foi dado por Deus para salvar, foi dado para condenar. Esse é o propósito da lei. Os 10 mandamentos não foi dado por Deus no primeiro momento para salvar o homem. Os 10 mandamentos é uma radiografia para mostrar o quanto o homem está perdido. Quando você bota os 10 mandamentos diante da pessoa, você diz assim, olha, está aqui, ó. O que você entende disso aqui? Como é que você se avalia à luz daqui, dos mandamentos de Deus? Ah, por isso aí eu estou perdido. Ok, mas Jesus veio, morreu, cumpriu isso aqui por você, e Ele quer salvar você. E aí, como diz os reformadores, agora Deus nos salva da lei, dos 10 mandamentos, mas uma vez salvo, Ele nos traz para os mandamentos, não para ser salvo, mas para que a gente seja santificado. Nós somos chamados a cumprir a lei, depois de salvo em Cristo, não para ser salvo, porque nós já fomos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, ou seja, não vem da guarda dos mandamentos. Mas, para que a gente não caia no outro extremo, né, do antinomismo, de não querer se submeter à lei de Deus, é preciso a gente entender que uma vez salvo da lei, o Senhor nos traz de volta para a lei, não para ser salvo, mas para ser santificado. Agora eu vou cumprir os mandamentos, não no afã de ser salvo, mas eu vou procurar cumprir os mandamentos porque eu quero agradar a Deus, eu quero viver a minha vida diante de Deus, eu quero cada vez mais estar santificado na presença dEle. Mesmo sabendo que aqui nessa dimensão eu não vou conseguir cumprir todos os mandamentos, eu não vou conseguir cumprir toda a lei de Deus. Então é isso que está no coração desse homem. Senhor, o Senhor sabe que eu estudo a lei, que eu conheço a lei, que eu vivo o meu dia a dia com a lei. E eu queria que o Senhor me dissesse, desses tantos mandamentos que nós temos aí, que é exigido de nós, qual é o principal, qual é o mandamento maior, porque eu não quero esquecer esse. Ele está sendo sincero. E há muita gente sincera, querendo cumprir regras, querendo cumprir mandamentos para ser salvo, mas estão sinceramente errados. Sinceramente errados. Aí olha a resposta de Jesus, meus irmãos, porque a resposta de Jesus, ela é fundamental para a nossa vida. Jesus viu a pergunta do homem, Jesus entendeu o que estava no coração dele, Jesus viu que ele era sincero, que ele estava sendo honesto, que não era uma pergunta capciosa, que não era uma pergunta que tinha um propósito escuso por trás. Diz o texto que Jesus respondeu. O principal, e preste atenção no que vai acontecer aqui, porque Jesus não vai citar nada novo. Nada novo. Ele vai simplesmente chamar a atenção do homem para algo que os judeus conheciam muito bem. E que eles citavam pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, que é o chamado Shema, que é a declaração de fé dos judeus. Olha aí como é que diz. O principal é
Escute, ó Israel, ou ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele está citando Deuteronômio 6,4, que é a confissão de fé, a declaração de fé dos judeus, que todo judeu, ele repete 2, 3 vezes ao dia, esse lema na vida deles. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a confissão de fé deles. Então Jesus diz, o principal é, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Só que o homem pediu um, Jesus vai dar 2. Por quê? Vou explicar já já. O segundo, você quis saber o principal, eu vou dar 2 para você. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha que coisa interessante, meus irmãos, porque diante de uma pergunta sincera, de uma pergunta honesta, Jesus vai chamar a atenção desse homem para a palavra de Deus. Mais uma vez, Jesus está chamando a atenção para a palavra de Deus. E o ponto aqui é, Jesus diz, olha, a resposta que eu tenho para você, você já sabe, você já conhece. Sabe o lema que você repete todo dia? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pois bem, esse é o principal mandamento. E esse mandamento principal, que está falando aqui da adoração a Deus, ao único Deus, que combate a idolatria, que está chamando a atenção para a soberania de Deus, ele deve ser cumprido com toda a força do nosso ser. Nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é, ame o próximo como a si mesmo. Agora vamos lá para a gente entender melhor esse texto. Primeiro, Jesus não cita a lei cerimonial e ele não cita a lei civil de Israel. Nenhum desses 2 mandamentos está na lei cerimonial ou na lei civil. Muito embora essas 2 nuances da lei, elas estejam fundamentadas aqui. Mas Jesus não está citando a lei civil, nem tampouco a lei cerimonial. Ele está citando o quê? A lei moral, que é eterna. A lei civil e a lei cerimonial de Israel não são eternas, não eram eternas. E também não tinha vigência para além dos muros de Israel. Eram leis específicas para o povo judeu, que dizia respeito ao culto e à vida comunitária. E é interessante, meus irmãos, quando a gente vê, por exemplo, nas igrejas, imitando coisas do judaísmo, trazendo leis, trazendo costumes ou a liturgia do Antigo Testamento para cá. Era para eles. Jesus cita a lei moral, o decálogo, que está resumida aqui nesses 2 mandamentos, quando Moisés está expondo essa lei para o povo de Deus, está pregando sobre essa lei para o povo de Deus em Deuteronômio. E o ponto aqui é, então, pastor, se era 10, Jesus resumiu em 2, então eu não preciso cumprir os 8? Jesus colocou 2 mandamentos. Então para a gente está fácil, né? Porque se a lei moral, os 10 mandamentos, Êxodo 20, não tem vigência nos nossos dias, pelo menos 8 mandamentos, está fácil para a gente. Mas não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que Jesus está pegando a lei moral. O que tem de novo aqui, meus irmãos? Jesus não está citando algo novo, mas a interpretação é completamente nova. Porque a interpretação original que eles não entenderam, apesar de ser escriba,
apesar de ser sacerdote, apesar de ser fariseu, de lidar com a lei todo dia, eles não entendiam isso aqui. Eles entendiam a letra da lei, eles não entendiam o espírito da lei. Eles não entendiam o propósito da lei. E ainda hoje tem muita gente que não entende. Entende a letra, entende o que está na superfície, não mergulha no sentido da lei. O que está acontecendo aqui? Aqueles judeus, todos os dias eles citavam o Shema como lema, como declaração de fé. Eles conheciam os 10 mandamentos de cor, mas eles não entenderam o sentido das 2 tábuas da lei de Deus. Se você lê os 10 mandamentos, depois em casa leia Êxodo 20, do verso 1 até ali o verso 19. O que tem ali? Você tem 2 tábuas da lei. Na primeira tábua, você tem os mandamentos que estão relacionados com Deus, o nosso relacionamento com Deus, que diz respeito ao culto, a maneira como nós adoramos a Deus. Essa é a primeira tábua, que fala da adoração ao único Deus, como é que nós devemos adorar, quando nós devemos adorar. Está tudo lá. Na segunda tábua, quando começa a falar de honrar pai e mãe, de não matar, todas aquelas leis, elas estão relacionadas com o próximo. Por isso que é 2 tábuas. Uma tábua relacionada a Deus, a maneira como eu me relaciono com Deus, e a segunda tábua da lei, dos 10 mandamentos, a maneira como eu me relaciono com o meu próximo. Então, quando esse escriba, ele pergunta para Jesus qual o maior dos mandamentos, Jesus não está dando simplesmente 2 mandamentos ou 1 mandamento. Jesus está chamando a atenção dele para a lei moral, para os 10 mandamentos. Mas, no sentido de que a lei moral, os 10 mandamentos, eles devem ser cumpridos, eles devem ser vividos por nós, não com uma base legalista, mas tendo como fundamento amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Não para ser salvo, mas porque já somos salvos. A base do cumprimento da lei de Deus agora, na vida do cristão, é amor. Por isso que ele diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a força do seu ser. E quando eu cumpro isso, meus irmãos, eu estou cumprindo a primeira tábua, porque se eu amo a Deus de todo o coração, eu não vou querer ter outro Deus além dele. Se eu amo a Deus de todo o coração, eu não vou fazer imagem de escultura se ele proibiu. Se eu amo a Deus de todo o coração, eu não vou quebrar o dia do Senhor, eu vou guardar o dia do Senhor como ele estabeleceu. Trabalhe 6 dias, no 7º você para. Se eu amo a Deus de todo o coração, eu vou viver a primeira tábua, eu vou procurar viver a primeira tábua com toda a força do meu ser. Eu vou fazer isso de coração. Eu vou amar a Deus. Eu vou viver a minha vida na presença de Deus. Tendo como fundamento, amor. E era isso que aqueles homens não estavam entendendo. Eles entendiam a lei, eles liam a lei, mas eles não entenderam qual era o fundamento, qual era o propósito, como nós deveríamos cumprir a lei de Deus. Então ele diz, ouve, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Você pode estar achando que está cumprindo os mandamentos e não está cumprindo nenhum. Era o que acontecia com eles. Porque você pode estar cumprindo exteriormente, mas você pode não estar amando a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. E isso aqui põe em xeque a nossa religião. Isso aqui é um exame do mais profundo da nossa alma, que vai revelar para nós
quando nós cumprimos a lei de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, qual é o fundamento que está por trás? Legalismo? Salvação por obras? Ou amor, que deve ser o fundamento principal? Eu estou fazendo por quê? Porque é exigido de mim, e aí eu estou vivendo uma religião legalista. Eu estou fazendo por quê? Porque eu quero ser salvo por causa disso? Porque eu acho que fazendo isso eu vou conseguir a salvação? Ou eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus de coração? Por que eu não tenho outro Deus? Porque eu só amo o Senhor. Eu só amo o Senhor. Essa é a base. E é interessante que as palavras que é utilizada aqui, coração, entendimento, tuas forças, fala desse ser por completo. Uma vez eu li, quando eu estava expondo os 10 mandamentos, eu li um comentarista que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: você já parou para pensar se realmente você está amando a Deus dessa forma aqui? Por exemplo, você ama a Deus com todo o seu entendimento? Será? Será que o seu entendimento é de fato colocado em adoração ao Senhor? A sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar? O que isso implica, meus irmãos? Em que nós devemos usar a inteligência que Deus nos deu, o entendimento que Deus nos deu, para a glória de Deus. Então eu estudo, eu trabalho, eu projeto para a glória de Deus. Na hora que eu uso a minha mente, que eu uso o meu raciocínio, aquilo ali tem que ser um culto a Deus, porque eu amo a Deus com o meu entendimento. Mas não só isso. Será que eu uso o meu entendimento para compreender as coisas de Deus? Será? Você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você se aprofunda na Bíblia? Oh, meus irmãos, tem gente que conhece tudo, menos a palavra de Deus. Entra ano e sai ano na igreja e é analfabeto da Bíblia. Mas, em compensação, conhece literatura brasileira, internacional, romances, conhece as leis do país, conhece tudo. Eu estava vendo uma entrevista com o Dr. Ives Gandra, no Direto ao Ponto. Eu fiquei impressionado, meus irmãos, como ele cita a Constituição de cabeça. A Constituição. E não só a Constituição, mas a jurisprudência do Supremo, as atas de quando foi formada a Constituição, porque no artigo tal, assim, 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 e a jurisprudência diz isso, e na discussão desse artigo foi assim, assim. Uma mente brilhante, que está sendo usada para o direito, e pode glorificar a Deus assim. Mas também essa mente poderia conhecer profundamente a palavra de Deus. As coisas de Deus. Amar a Deus com seu entendimento, dedicar tempo para a leitura, para o estudo, para a meditação. Não depender somente do que o pastor dá a você no domingo, do que alguém dá para você, mas com o seu entendimento você usar a sua mente para a glória de Deus. No seu trabalho secular e na sua meditação diária da palavra de Deus. Constante da palavra de Deus. Com coração, com entendimento, com as forças, usar o nosso ser para conhecer as coisas de Deus, e assim nós vamos amar mais a Deus. Amar mais. Uma vez eu vi um pastor falando que o que é interessante na igreja é que os membros das nossas igrejas, principalmente das igrejas presbiterianas, que é uma classe mais elevada, não resta dúvida, eles dão lucro lá fora. Eles usam
toda a sua capacidade lá fora. Quando eles poderiam usar lá fora, para o seu sustento, para ganhar dinheiro, para crescer, não há nenhum problema nisso. Mas o quanto você usa da sua inteligência, da sua capacidade, das suas forças para as coisas espirituais. Para as coisas espirituais. Para a empresa você usa, porque você está querendo um salário, você está querendo ganhar mais. Mas quanto você usa da sua capacidade, do seu intelecto, das suas forças, daquilo que Deus tem lhe dado, você usa realmente para o crescimento do reino de Deus. Quanto? Quanto você usa do que Deus tem lhe dado? Isso é amar a Deus de todo o coração. É alguém que trabalha com, usando um exemplo, com informática, com aplicativo, com isso, com aquilo outro, lá fora, e ele dá lucro para a Apple, ele dá lucro para a Microsoft, para qualquer empresa, mas ele diz assim, eu preciso também criar alguma coisa para que o reino de Deus se expanda. Eu tenho que usar isso aqui para a glória de Deus. Não é só para ganhar dinheiro. Eu tenho que usar o talento, os dons, a capacidade que Deus me deu para a glória dEle. Para fazer a obra dEle. Mas a gente não faz. Então amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, é muito maior do que a gente imagina. Amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com toda a nossa força, é você colocar todo o seu ser, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, a sua capacidade, a sua profissão, para a glória de Deus, ao serviço do Senhor. Aí você está amando a Deus de verdade. E você está cumprindo os mandamentos. Você está cumprindo a lei de Deus. Mas aí Jesus diz, o segundo é amar o próximo. E por que aqui Jesus está colocando a segunda tábua? Muito claro, irmão. João já fala. Você não tem como dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. E por que ele resume a segunda tábua no amor ao próximo? Porque se eu amo o meu próximo, eu não vou querer matá-lo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer tomar a terra dele. Se eu amo o meu próximo, eu vou fazer de tudo para o bem dele. Eu não vou quebrar a segunda tábua. Se eu amo o meu próximo, eu vou honrar meu pai e minha mãe. E o mandamento de honrar pai e mãe, ele tem um leque muito maior. Honrar pai e mãe ali é honrar as lideranças que Deus colocou sobre a sua vida. É honrar o pai e a mãe dentro de casa, é honrar o professor na sala de aula, é honrar as autoridades civis e eclesiásticas que Deus colocou sobre você. É honrar as pessoas que Deus colocou como liderança na sua vida. Isso é amar o próximo. É não cobiçar o que ele tem, é não tomar o que ele tem, é não fazer mal a ele, é não prejudicá-lo. Então ele diz, você quer saber qual é o principal mandamento? O principal mandamento é você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Desses dois aqui dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei, todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento se resume nesses dois pontos. Ame a Deus e ame o próximo. Toda lei civil tem que estar fundamentada nisso. Toda lei cerimonial tem que estar fundamentada nisso. Toda lei moral tem que estar fundamentada nisso. Amor a Deus, amor ao próximo. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, seja no ambiente secular ou eclesiástico, que não deveria existir essa separação, mas para entendimento, tem que estar fundamentado nesses dois pilares: amar a Deus, amar o próximo. Amar a Deus, amar o próximo. Amar a Deus, amar o próximo. Por que nós construímos esse templo? Para amar a Deus e amar o próximo. É para a glória de Deus e para o bem dos irmãos. Por que nós realizamos o culto? Para a glória de Deus, também para o bem do próximo. Porque o culto não só glorifica a Deus, o culto faz bem a você, a sua alma. Então tudo está fundamentado nisso aqui. Toda a lei se cumpre nisso aqui. Esse fundamento do amor. Do amor.
Veja, meus irmãos, o que Jesus está colocando para aquele homem é o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro propósito, por que Deus estabeleceu e como ela deve ser cumprida. Não é mera exterioridade, legalismo ou meio de salvação, mas de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Agora veja o que acontece. Diz o texto: então o escriba disse: muito bem, mestre. O escriba reconheceu, guarde isso, que Jesus falou muito bem. Ele reconhece que Jesus é mestre. Esse escriba está encantado com Jesus. E ele ficou satisfeito com a resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus é algo que ele vinha refletindo também. Como estudioso da lei, como alguém devotado, como um homem que o contexto aqui deixa transparecer que era uma pessoa boa, honesta, sincera, que estava buscando realmente cumprir a lei ou viver a sua religião da melhor maneira possível. Uma pessoa religiosa, sincera. Então ele diz: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. Olha o que ele entendeu. Ele entendeu que Jesus estava ressaltando a questão do monoteísmo, da soberania e da adoração centrada somente em Deus. Ele é o único. Jesus está dizendo: não existe outro Deus digno de ser adorado. Ele é o único, como diz lá o primeiro mandamento, que nós devemos adorar somente ao Senhor, porque só Ele é o Senhor. Então o Senhor disse bem, o Senhor falou bem, que Ele é o único. Ele é o único que é digno de ser adorado, e que não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que os holocaustos e sacrifícios. Opa! O que está acontecendo com esse homem, meus irmãos, só pode ser um milagre de Deus. Qual é o contexto desse capítulo? Nós estamos aqui na época da Páscoa. Os judeus estão apresentando sacrifícios e mais sacrifícios no templo. A religião judaica é também uma religião de sacrifícios, de holocaustos, estabelecidos pelo próprio Deus. Esses sacrifícios pertencem a que aspecto da lei? A lei cerimonial. A lei cerimonial é que regia todo esse sacrifício, como é que deveria ser apresentado os holocaustos, os animais tinham que ser sem defeito, está tudo lá na lei cerimonial. É só você pegar Levítico, pegar toda a lei cerimonial. Então o judeu, desde pequenininho, ele aprende que para ele chegar diante de Deus, ele ter o perdão de seus pecados, ele precisa apresentar sacrifícios. Todos os anos eles têm que ir diante do sacerdote, apresentar os animais, apresentar aquele sacrifício. O sacerdote pede perdão por eles e assim eles estão tendo o perdão de Deus. É uma religião de sacrifícios, de holocaustos. Daí, meus irmãos, um judeu, um escriba, entender que o amor a Deus e ao próximo está acima desses holocaustos, só um milagre. Porque até hoje eles apresentam isso. O que está acontecendo com esse homem aqui é que o entendimento dele se abriu diante da revelação da palavra que Jesus estava dando. Ele começou a olhar para as leis do Antigo Testamento e ele começou a entender que aquelas leis, sejam cerimoniais, civis, ou o próprio decálogo, só teria algum valor se estivesse fundamentada no amor a Deus e ao próximo.
E ele entendeu que não adianta cumprir tudo aquilo ali se você não ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Não é uma coisa automática. Eu apresentei um sacrifício e simplesmente já estou livre. Ele entendeu aqui, meus irmãos, aquilo que ainda hoje as pessoas precisam entender, inclusive no contexto das nossas igrejas. Deus, Ele não se importa com sacrifícios, com holocaustos. Deus não quer sacrifício do seu povo. Deus quer coração, vida, amor a Ele. Amor a Ele. Então ele diz, o Senhor disse bem. Não só o Senhor ressaltou que Ele é o único Deus, mas o Senhor ressaltou que nós devemos amar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e devemos amar o nosso próximo. Aí Ele dá o destaque, e que isso está acima de qualquer holocausto e sacrifício. Um judeu dizer isso, meus irmãos, principalmente naquele contexto ali, do templo onde ele estava, ele está colocando a sua vida em xeque. Ele está chamando a atenção para algo que ele não deveria chamar. Ele está pondo todo aquele sistema do templo, todo o sistema da religião judaica em xeque. E isso aqui é graça de Deus. A coisa foi tão séria que olha o que Jesus disse para aquele homem. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, com sabedoria, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Quando o escriba falou, Jesus viu que ele entendeu perfeitamente o que Jesus estava querendo colocar. Que diante de Deus não é sacrifício, não é holocausto, mas amor. Evangelho não é a religião de obras. Evangelho, cristianismo é a religião de amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Aí Jesus diz, olha, você não está longe do reino de Deus. Você respondeu sabiamente. Só que o texto silencia, meus irmãos. O Evangelho silencia. Ninguém mais ousa fazer perguntas para Jesus. Agora é Jesus que vai fazer pergunta a eles. E Marcos vai chamar a atenção para o foco do seu Evangelho, que é quem é Jesus. Ele vai responder agora na continuação deste capítulo, que nós vamos ver à noite. Mas o ponto aqui é, aquele homem, ele compreendeu o sentido do Evangelho. E com isso, ele não estava longe do reino de Deus. Porém, ele não estava perto. Ele não era salvo. Ele não é um convertido de verdade. Isso aqui é muito sério. E é aqui onde eu termino fazendo algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, eu já falei no início, vou retomar aqui. É muito importante você estar num ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade. Jesus estava expondo a palavra, ensinando no templo, confrontando as lideranças, respondendo perguntas à luz da Bíblia, dando sentido da Bíblia. Isso é importante demais, é fundamental você estar nesse ambiente. Você conviver num ambiente onde se respira Bíblia, se respira a palavra de Deus, onde você está sendo exposto constantemente à palavra de Deus. Através dos sermões, dos hinos, de perguntas e respostas, você está sendo colocado diante da palavra de Deus. Por que é importante? Porque vai produzir efeito, vai fazer diferença, vai mudar a sua vida de alguma forma. Mas a segunda coisa é que quando você está diante da palavra de Deus, você está sendo confrontado e vai surgir perguntas no seu coração. Questionamentos. Irmãos, todo pastor sabe se a igreja está lendo a Bíblia ou não. Todo pastor. Todo pastor sabe. Aí você diz, como assim? O pastor é onisciente? Não.
É porque quem lê a Bíblia faz perguntas. Quem lê a Bíblia levanta questionamentos. Quem estuda a palavra de Deus, ele não consegue ficar quieto. A palavra de Deus, ela é profunda demais. Ela é guardado as devidas proporções aqui, só para você entender, é um oceano. Então é impossível você estar tendo contato com a palavra de Deus e não suscitar em você curiosidade, perguntas, questionamentos. Você quer se aprofundar. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você está diante da palavra, mais você quer saber. Foi o que aconteceu com esse homem aqui. A mente dele foi despertada. Puxa, esse rabino é diferente, esse mestre é diferente. Então eu vou perguntar para ele qual o principal mandamento. Eu quero ouvi-lo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o seu coração bate mais forte assim pelas coisas de Deus, de conhecer as coisas de Deus, de se aprofundar nas coisas de Deus? Por que quando as pessoas vão para a universidade, ou muitos estão se desviando aí, quando tem contato com as ciências humanas? Porque não se aprofundaram na palavra de Deus, meu irmão. Porque não estudaram como deveria, não gasta tempo com a Escritura, não investe tempo na Escritura. Aí chega na universidade, diante de um professor ateu, com argumentos pífios, argumentos, meu Deus do céu, com teorias, que se você tivesse lido 2, 3 livros de cientistas cristãos, você responderia a ele facilmente. Mas a pessoa, ela não tem esse amor, esse contato com a Escritura. E é preciso a gente ter. A outra coisa, cuidado, meus irmãos, com essa religião legalista. Porque muitas vezes o nosso questionamento não é um questionamento legítimo. Não está no foco. É pecado beber ou não beber? É pecado ir à festa ou não? É pecado no seu... Toda vez que você abre espaço para pergunta, é esse tipo de pergunta que vem. É pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, é pecado fazer aquilo outro. Meu Deus, as pessoas questionam a periferia das coisas. As grandes questões ficam de lado. Mas por que as pessoas questionam periferia? Porque estão acostumadas com religião de obras, de preceitos humanos, de legalismo. Irmãos, por que as igrejas legalistas crescem? Porque o povo gosta, o ser humano, e veja, isso aqui esconde um orgulho pessoal. Por que o cara determina lá que tem que usar barba, a mulher tem que usar a saia no dedão do pé, não pode raspar as pernas, não pode fazer isso e aquilo, e as pessoas se submetem? Já parou para pensar? Por que as pessoas se submetem? Porque a religião de obras, a religião legalista, ela massageia o seu ego, o seu coração. Você diz assim, eu estou fazendo isso para ser salvo e Deus vai me salvar, porque eu estou fazendo, eu sou bom. O Evangelho, ele mostra que você não é bom, que você não tem obras a apresentar diante de Deus. Foi Cristo quem morreu por você. Você é salvo por causa dos méritos de Cristo, não pelos seus méritos. Eu não tenho mérito diante de Deus. Mas a religião legalista, ela me dá uma ilusão de que eu tenho algum mérito diante de Deus, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu vou aos cultos, porque eu uso determinado tipo de roupa, porque eu faço isso, faço aquilo. Então, é o orgulho humano, massageia o ego do homem. Por isso que ele se submete a esse tipo de coisa. E o Evangelho não. O Evangelho quebra qualquer orgulho, qualquer presunção do ser humano. Mostra que você não é nada, que você está perdido. Com todas as suas obras, com todos os seus preceitos humanos. Então, cuidado com essa religião de obras, porque a religião de obras, ela simplesmente está massageando o seu ego e está levando você para o inferno. O Evangelho é o Evangelho da graça. A outra coisa, para um pouquinho para pensar, por que você é crente? Por que você vem à igreja? Por que você dá o dízimo? Por que você se santifica?
Por que você não frequenta determinados lugares? Por quê? Por causa do pastor? Por causa do conselho? Por causa disso, daquilo outro? Não. Sabe o que tem que reger a sua vida? É um princípio. Amor a Deus, amor ao próximo. Toda vez que você estiver com dúvida naquilo que você deve fazer, chegue diante do espelho e diga: isso que eu vou fazer agora, eu estou demonstrando com isso que eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração? Essa decisão que eu vou tomar, ela passa por esse crivo de amor a Deus, de amor ao próximo. Eu tenho certeza que se você colocar isso em prática na sua vida, a sua vida vai mudar completamente. Se você todos os dias, se você se olhar no espelho, você fazer uma reflexão, eu vou dirigir a minha vida a partir disso aqui. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor a Deus, amor ao próximo. Não é porque o pastor Diogo, não é porque o conselho, não é porque fulano, beltrano, é amor a Deus. Ah, por que eu não vou a determinado lugar? Porque eu entendi que se eu amo a Deus de todo o coração, aquele lugar não é para mim. Por que eu não vou fazer isso com meu irmão? Porque eu entendi que se eu amo meu irmão de coração, eu não posso fazer isso com ele. Isso vai revolucionar a sua vida. Mas em penúltimo lugar, cuidado, meu irmão, porque não é entendimento da Bíblia, pura e simplesmente, que salva você. Você pode compreender a Bíblia. Você pode sair daqui hoje entendendo isso aqui. Entendeu? Abriu o entendimento. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Abriu o entendimento. Você está diante da palavra, a pregação, aí abriu o seu entendimento. Aí você está perto do reino de Deus. Você até teve contato, você provou, como diz lá em Hebreus, você está provando das delícias celestiais, das coisas de Deus. Sabe aquela pessoa que ela se encantou com a igreja, se encantou com a palavra, se encantou com a adoração a Deus, mas que ela não tem essência? Ela não tem essência. Ela sente algo diferente quando vai à igreja, mas ela não consegue viver a vida cristã. Ela chegou próximo. E chegar próximo significa dizer que você está perdido. Está perdido. É muito triste, meus irmãos, o que pode ter acontecido com esse homem aqui. Porque ele foi elogiado por Jesus. Você respondeu sabiamente. Você compreendeu. E quantas pessoas, meus irmãos, nas igrejas, que o problema dela não é falta de conhecimento. O problema dela não é porque ela deixou de ter contato com a palavra. Ela sabe. Ela já entendeu que ela tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A mente dela já compreendeu isso. O entendimento dela já foi aberto para isso. Só que a gente esquece que a pregação ela tem dois propósitos. E ela cumpre os dois propósitos. A pregação ela salva e a pregação condena. Quando nós pregamos a palavra, e é o que provavelmente aconteceu aqui, nós não podemos garantir, porque o texto silencia, e onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos, como dizia Calvino. Mas o que provavelmente aconteceu aqui, e na história você vê isso constantemente, é que esse homem ouviu a pregação, abriu o entendimento, aí esse entendimento é simplesmente para concretizar a sua condenação. Porque ele sabe o que deve fazer, ele sabe a quem deve adorar, mas ele não faz, e isso simplesmente carimba a sua condenação. Enquanto que o verdadeiro eleito, ele escuta a palavra, abre o entendimento, e ele sai dali para viver uma vida diferente. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Lembra da frase que a gente colocava aqui? Eu acho que ainda, não sei se dá para ver aí, mas não há sermão que uma vez sendo ouvido, não nos ponha mais perto do céu ou do inferno.
todo sermão, toda leitura da Bíblia, toda pregação que você escuta, ou vai colocar você mais perto de Deus, ou vai fazer você viver uma vida mais santa, mais piedosa, mais voltada para o Senhor, ou vai simplesmente colocar você mais perto do inferno e da condenação. E quando chegar diante de Deus, você não tem desculpa, porque Ele vai dizer, você ouviu, você sabia, você conhecia, você não é um leigo. Você não é um leigo. Então, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui deve nos fazer refletir a cada dia, a mim e você, nos fazer refletir. Senhor, até que ponto eu conheço o Senhor, conheço a Tua palavra, eu conheço o Evangelho, e até que ponto isso realmente tem implicado na minha vida. Tem misericórdia de mim. Agora, para acalmar seu coração, que eu sei que muitas vezes quando a gente fala isso, tem pessoas que ficam desesperadas. Será que eu sou crente? Será que eu não sou? Meu irmão, se existe uma guerra dentro de você, em determinados momentos, se você tem essa luta, essa guerra de, eu errei, mas eu quero agradar a Deus, eu errei, mas eu quero fazer a vontade de Deus, e você busca o Senhor e busca o Senhor, é porque você é um filho de Deus. Porque o verdadeiro filho de Deus, ele vive essa guerra, ele vive essa luta. Gálatas capítulo 5. Agora, o que não é filho de Deus, ele não vai ter essa guerra no seu coração. Então, se há uma guerra dentro de você para agradar a Deus, mesmo muitas vezes você caindo nas coisas que você sabe que não está agradando a Deus, mas há tristeza, há quebrantamento, há arrependimento, há mudança, é porque você é um filho de Deus. É porque você é um escolhido do Senhor. Porque quem não é, não tem essa guerra. Mas o ponto aqui, a advertência do Evangelho é, cuidado. Cuidado, cuidado. Não é só vir à igreja, não é só louvar, não é só dar o dízimo, não é simplesmente ouvir a pregação, não é simplesmente cumprir as regras dos homens, ou seja lá de quem for. Avalie a sua vida. Você ama a Deus e ao próximo? Senão, é um péssimo sinal de que você não é um eleito do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar, encerrando esse culto.